Bom dia, nós estamos no dia 25 de março de 2019 e eu vou oferecer minha opinião sobre essas situações aí, em que o Brasil parece sequestrado, né? A agenda brasileira, o poder público, o poder que provém do povo, na forma de eleições, de opinião pública, né? Mas que se encontra hoje sequestrado pelos 11 ministros do STF, né? Que não mostram disposição para cumprir as leis, para cumprir as próprias decisões anteriores que deveriam servir de base para todos os brasileiros, inclusive a eles, né? Porque uma decisão do STF é um adendo à Constituição, porque na medida que eles fazem a interpretação do texto constitucional, então as decisões do STF são praticamente adendos à Constituição, porque eles explicam o que está escrito na Constituição, o que os brasileiros devem esperar da Constituição e o que, através dessa interpretação constitucional, os brasileiros devem esperar dos políticos, dos funcionários públicos e uns dos outros. E o Supremo Tribunal Federal, ele, nas suas decisões, tem contrariado as suas próprias decisões antigas. Então, se o Supremo Tribunal Federal já decidiu 4 vezes sobre prisão de segunda instância, ele não pode, no caso concreto, ir contra a sua própria decisão, porque o STF está agindo ilegalmente, está pessoalizando suas decisões, né? E essa é uma infração grave, né, do exercício público, né, de uma função pública qualquer, né, desde do funcionário de balcão numa repartição pequena até o Supremo Tribunal Federal. Não se pode pessoalizar o uso da máquina pública. Isso não é proibido, isso é um crime isso, né? E isso tem sido feito cotidianamente. A exemplo de José Dirceu, que já teve 2 condenações com várias décadas de sentença e não está cumprindo sentença alguma porque algum ministro teve a liberalidade de achar que não tenho que cumprir as normas constitucionais, não tenho que cumprir o que o STF decidiu já antes. Bom, mas eu gostaria que o impedimento dos ministros não ocorresse por esses fatores. Eu gostaria de ver os ministros impedidos e expurgados da vida pública nacional, né? A não ser como clientes, né? Quem sabe até como clientes de sentenças prisionais, cumprindo pena no máximo em segunda instância, tá? Por lesão, por infração da norma eleitoral. Então, a norma eleitoral foi pisoteada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Procuradoria-Geral da República e todos os agentes que participaram dessa lesão de direitos que caracteriza, ao meu ver, né, uma ação no contexto de uma organização criminal, se não uma quadrilha, mas a minha impressão que é uma organização criminal, né, na medida em que foi desprezado com o voto injustificado, uma sentença ilegal, porque não pode ser justificada, em relação à obrigatoriedade de emissão de voto em papel, possibilitando a auditoria do voto nas eleições de 2018. Isso foi resultado de um processo decisório legislativo. O Supremo Tribunal Federal e o TSE não podem inventar leis, eles não podem desprezar as leis, o papel deles é aplicar as leis, especialmente a eleitoral, quando o Tribunal Superior Eleitoral, salvo o meu juízo, tem uma função meramente administrativa. O Tribunal Superior Eleitoral não está ali para julgar fatos, e sim para aplicar a regra administrativa que foi decidida legislativamente. Acontece que por uma suposta possibilidade de que os eleitores tivessem seus votos descobertos, então a Procuradoria-Geral da República e o TSE e o STF se rebelaram contra a norma eleitoral.
e, na verdade, ninguém se convenceu, né, dessa sequer possibilidade de que a impressão de voto sem contato com o eleitor pudesse, de alguma forma, revelar o voto, né, ou expor o voto de cada eleitor. Isso nunca foi provado, nunca apareceu em lugar nenhum de que maneira isso poderia acontecer. Ao contrário, houveram várias manifestações em contrário, né? E a gravidade dessa ocultação, a ocultação da via de prova do processo eleitoral eletrônico, a ocultação do meio de auditoria da eleição urna a urna, esta sim poderia estar a favor de uma série de fraudes, né, que foram comprovadas em várias instâncias. Por exemplo, milhares de urnas tiveram problemas e todos os problemas, todos eles desinteressavam a eleição de Bolsonaro. Todos os problemas interessavam a eleição de Haddad. Então, isso não se pode dizer meros casuísmos, meros problemas fortuitos, casuais, né? Porque quando a gente está falando de casualidade, os resultados dos erros têm que apontar igualmente nas duas direções. E no caso, só apontavam a favor de Haddad e só apontavam contra a candidatura Bolsonaro. Então, estatisticamente, logicamente, a gente vê que as falhas eleitorais, elas estavam comprometidas num contexto mais amplo, com um processo de geração de fraude, de votos fraudulentos. A própria eleição do Haddad contou com votos inimagináveis. A quantidade de votos que o Haddad conseguiu, comparando-se com a presença que ele conseguia no Brasil inteiro nas suas manifestações de rua, que era zero, era baixíssima, né? A não ser em populações enormes, como Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, que mesmo uma fração da população parece muito, né? Mas quando se vai pelo resto do Brasil, enquanto o Bolsonaro era ovacionado em toda a parte que ele ia, com milhares e milhares e milhares de pessoas, Haddad às vezes tinha 20 pessoas no comício, gente paga. Pagando, as pessoas já não iam mais no comício do Haddad. Então como é que ele conseguiu mais de 40% de votos? Só tem uma possibilidade, né? A possibilidade, que me parece, né, salvo o melhor juízo, é que alguma coisa de muito errado se passou nesse processo eleitoral e que só não foi mais grave. Eu aqui não estou lá dentro, não sei o que está acontecendo, mas à distância, como um leitor distante dos fatos, observando indícios, a impressão que dá é que a eleição só não se deu numa direção gravíssima contra os brasileiros, que seria a eleição Haddad, porque os militares estavam na cola do presidente do STF, porque os militares estavam supervisionando de perto tudo que se passava e não permitiram, né, que a extrema esquerda totalitária e genocida pudesse tomar conta do Brasil. A exemplo do que acontece com Maduro na Venezuela. Então, nós somos protegidos, mas não pela via institucional. Nós somos protegidos de maneiras que não ficaram claras. Então, esse desafio do STF e do TSE a uma lei que é antiga, da década de 50, que dizia voto secreto, apuração pública, e que o Congresso materializou nos dias atuais na forma de uma impressão de um voto que seria recolhido em urna lacrada, sem contato com o eleitor, que ele só poderia confirmar que aquele voto impresso corresponde à sua vontade. Esse impedimento do STF e do TSE de que se cumpra a lei eleitoral, e o Congresso simplesmente viabilizou isso de uma forma técnica, esse cumprimento me pareceu que foi um grave atentado à democracia brasileira, ao poder público, uma tentativa de manter o poder distante das pessoas que a própria Constituição define que deveriam ter o último poder na República, porque todo o poder deve emanar do povo e em seu nome deve ser exercido. Então isso me parece que é uma coisa tão mais grave do que qualquer outro motivo que a gente possa empichar os ministros, que eu gostaria, né, eu me sentiria realizado como cidadão brasileiro, que essa fosse a razão para o impedimento de cada um dos agentes que participaram da inviabilização da norma instituída pelo Parlamento, determinando que as urnas eletrônicas fossem fisicamente auditadas, como todos os peritos que participaram do processo de escuta anterior no Supremo Tribunal Federal, inclusive, né, o presidente da Associação de Peritos de Informática
do sindicato da Polícia Federal. Ou seja, o representante dos peritos da Polícia Federal, dos peritos de informática da Polícia Federal, mostrou a relevância, a importância, né, a suma importância da impressão do voto, porque as urnas eram amplamente fraudáveis, né, e que existia, a gente sabe, né, histórias de fraude em todos os países em que essas urnas foram utilizadas, e que as nossas urnas brasileiras eram as mais atrasadas urnas eletrônicas disponíveis hoje no cenário mundial. Então, esse atentado contra a democracia, contra o poder público, é que precisa ser enfrentado com o impeachment de cada um dos agentes públicos que participaram dessa investigação, incluída aqui a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, que deveria ter defendido o poder público, né, como instrumento de realização das expectativas da sociedade brasileira, e ele agiu mancomunado com o STF e o TSE, apoiando, né, a lesão, né, o atentado contra o direito do povo de ter certeza de que o voto eletrônico correspondeu à vontade do eleitor através da auditabilidade física do voto. Isso aí. Bom dia para nós.